Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, e nos diz assim: Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: Sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com uma funda e uma pedra, e como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Amados irmãos e irmãs, os filisteus eram o principal inimigo militar de Israel. Eles dominavam ferro, armas e muitas estratégias. Então, diante desta situação específica, o povo de Israel tinha muito medo dos filisteus. Ao ponto de que a gente vai vendo que no versículo 32, o próprio Davi vai dizer: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Visto que existe um grande desânimo coletivo. Muitas pessoas aí abatidas. Especialmente ao ver Golias, a imagem de alguém extremamente opressor. Acho interessante pensar sobre os desânimos coletivos que muitas vezes enfrentamos. Quem nunca, ao chegar numa reunião paroquial, viu todo mundo desanimado? Quem nunca disse assim: vontade de hoje não sair de casa porque aquele povo está tão frio, tão desanimado, tão sem vida, tão sem coragem? São os dilemas que a gente passa. Por exemplo, eu, enquanto professor, já dei aula para turmas desmotivadas. Quem sabe você no seu trabalho, quem sabe você enquanto pai, enquanto mãe, chega com tanta alegria para propor algo para os seus filhos e aí vem aquele desânimo geral. E nós não podemos deixar com que o desânimo nos vença. Davi é exemplo clássico disso. Mas automaticamente Saul também traz uma mensagem que para mim é sempre muito incômoda. Você não pode porque você é muito jovem. Quem nunca escutou uma frase como essa, né? Você é muito novo, você não tem muita experiência, você não tem muita caminhada, você não tem isso, você não tem aquilo outro. Amados irmãos e irmãs, não é a idade que vai fazer você vencer ou não. Não é o tempo de experiência que vai fazer você vencer ou não. Mas a sua proximidade com o nosso Senhor. A proximidade com Deus faz a diferença na nossa vida. E Davi entendia isso. Ao ponto de que ele usou algo
extremamente importante, a teologia da memória. Ele lembrou o que Deus já fez por ele. Saber aquilo que Deus já fez por nós nos dá força para entender que o mesmo Deus que um dia fez, ainda pode fazer. E já está fazendo. O grande problema é que muitas vezes deixamos com que essa amnésia, surja na nossa cabeça. Esquecemos o que Deus fez. Esquecemos o agir de Deus. Esquecemos a bondade de Deus. Esquecemos de onde Deus nos tirou. E aí começamos a ficar incrédulos sobre o que Ele ainda pode então fazer na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, é interessante também perceber que no versículo 40, mostramos aqui que Davi pega o seu cajado e escolheu 5 pedras bem lisas. Ele poderia ter escolhido a armadura de Saul. Ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Mas ele usou aquilo que ele conhecia. Quantas e quantas vezes nós confiamos mais nas armas do que no próprio Deus? Davi entendia que todo o conhecimento que ele já tinha, o serviço cotidiano que ele já fazia, Deus iria operar diante daquilo dali. Deus não precisa usar elementos extraordinários. Deus, ele pode e sempre age no ordinário da nossa vida. Ao mesmo tempo, vemos em Davi muita prudência. Ele não vai para a guerra sem nada, embora ele vá com coisas do dia a dia. É importante, quando vamos para a luta, levarmos algo, termos prudência. E aí, do versículo 41 até o versículo 44, a gente vê o momento em que Golias fica zombando de Davi. As pessoas sempre nos colocam para baixo, nos subestimam, só confia em Deus, isso aí, Deus é nada, Deus é ninguém. Mas no final das contas, o que Davi mais queria não era glória pessoal. Ele queria testemunhar que era Deus que tudo estava fazendo. Em momento algum Davi disse, não é porque eu sou forte, é porque eu fui o único corajoso, é porque diferente do povo que estava com medo eu vim. Não. Davi entende que se ele vencer, quem vai aparecer é o nome de Deus. E é isso que de fato importa. E aí que reflexões, que perguntas para a nossa meditação podemos trazer agora à luz dessa leitura? Primeiro, quem são os gigantes que nos paralisam muitas vezes hoje? Às vezes o gigante é o medo, a depressão, o próprio pecado, as pessoas, o medo de errar, o cansaço, o abatimento. São muitos gigantes que muitas vezes nos paralisam. Mas acima de tudo, a grande solução para resolver isso aqui é confiar em Deus e não nos nossos recursos. Quando nós confiamos mais nos nossos recursos do que em Deus, a derrota é certa. Somente confiando em Deus, porque é Ele que vence por nós. E por fim, amados irmãos e irmãs, Saul quis desprezar alguém que era pequeno, Saul quis desprezar Davi. Quantas e quantas vezes a gente quer desprezar os pequenos que Deus está a usar? Que nós possamos pensar hoje, quantas e quantas vezes Deus usa os que são nada para o povo, inclusive a mim mesmo. Eu posso ser o nada que Deus quer usar. Deixemos-nos que Deus nos use como instrumento. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até mais.